Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então hoje é o nosso segundo vídeo e primeiro vídeo da nossa história na Itália. O meu objetivo é ajudar você que está no Brasil e quer mudar de país e precisa saber mais coisas de como é viver fora do país. Hoje eu vou contar para vocês como foi o nosso primeiro ano na Itália. Eu sou a Sheila, são 17 anos que eu moro fora do Brasil e eu troquei 3 vezes de país. Como foi a minha vida, a minha experiência, o que eu aprendi. Eu quero que você se inspire, que você tire algo de positivo daquilo que eu vivi. Mas eu não quero contar um pedaço aqui, um pedaço ali, eu quero começar do início. Então vamos lá, vamos começar de uma vez essa história. Que nós fomos morar em Verona. Sim, não é uma cidade muito grande, é uma cidade muito tranquila, muito turística, histórica, quase todas as cidades da Itália são. E conhecida também, né, por Romeu e Julieta, e, como dizem, é a cidade do amor. E lá que eu morei por 12 anos e meio. Lá que nasceu meu filho. Chegando em Verona, ficamos na casa de amigos. Eles foram muito gentil em nos hospedar. Meu marido morou com eles um tempo. E antes dele voltar para o Brasil, ele perguntou: olha, se eu voltar para a Itália, tem como eu ficar aqui até a gente conseguir se instalar, deixar uma casa só para nós? E aí ele falou: sim, sim, não tem problema, pode ficar, pode vir. Então meu marido ficou tranquilo já, porque sabia que se fôssemos para a Itália, a gente teria onde ficar. E foi o que aconteceu. Chegamos lá, ele mesmo foi buscar a gente no aeroporto. Ele trabalhava com delivery, fazia entregas de remédios, de medicamentos. Levou nós para casa. Como eu falei, eu já amei o lugar, já lá de cima do avião, olhando assim, eu já amei, achei tudo muito lindo. Era um paraíso, para mim era um paraíso, porque sair de uma cidadezinha como Palmas para ir para uma cidade da Europa, Verona, era mais do que eu imaginava, era mais do que eu pensava. Já na primeira semana que estávamos ali, minha cunhada conseguiu para mim uma entrevista de trabalho na casa de uma família muito rica, muito rica. Chegamos lá, eu não falava nenhuma palavra de italiano nem nada, não entendia também praticamente nada, zero, só sabia dizer oi. O marido foi comigo. Só que essa entrevista ia ser comigo e com outra pessoa, e ela ia decidir se ela ia ficar comigo ou com a outra pessoa. E chegamos lá, eu estava muito empolgada, para mim estava tudo muito, né, tudo perfeito. O trabalho era para ficar no lugar da governanta dela, que ia pegar férias para fazer um tratamento na mão, que ela tinha um problema na mão, então ela ia ficar alguns meses sem poder trabalhar. Só que teria que ser treinada por ela mesma antes dela sair. E tá, tudo bem, aparentemente eu percebi que ela gostou de mim, me entrevistou eu, entrevistou a outra moça, e essa senhora só fez essa entrevista comigo e no outro dia ela viajou. E já na outra semana, a governanta dela me ligou, e ali eu já tava com o meu italiano um pouquinho melhor. Já me ligou e falou se eu podia ir lá, que ela tinha um trabalho pra mim e tal. E eu entendi mais ou menos o que ela disse, eu já até comprei um telefone, porque quando eu fui para a Itália, eu não tinha telefone celular, não existia isso. Telefone celular tinha só o meu pai. E era ainda aquele telefone bem grandão assim, que existia na época. Então, ter um celular para mim era algo assim, nossa, uau, um celular. E já na primeira semana, meu marido comprou um celular para mim. Até a minha cunhada falou: quando você chegar na Itália, a primeira coisa que você tem que comprar é um celular. E foi o que a gente fez, né? Enfim, eu já tinha meu celular, já dei o meu número para ela e ela me ligou. E eu mesma atendi, achei que eu não ia conseguir entender, mas entendi tudo. E fui lá, me apresentei lá às 8h30 da manhã. E ela me disse o que eu tinha que fazer e tal, me explicou mais ou menos como funcionavam as coisas. Eu comecei a trabalhar, comecei a ajudar ela a fazer limpezas de verão, porque ela ia aproveitar que a família tinha viajado e ia limpar a casa. A casa era um estilo assim diferente, italiano, totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Então para mim tudo era novidade, era curioso o jeito que eram as coisas. Eu ficava assim encantada com tudo que eu via. Para mim tudo era assim diferente do Brasil, e realmente a Itália lá tudo é histórico, então para mim era tudo uma novidade. Eu tava assim super feliz de estar trabalhando ali, por mais que fosse fazendo limpeza de casa. Eu nunca tinha feito isso no Brasil, fazia na minha casa, sempre ajudei minha mãe em casa. Mas na Itália, como
O primeiro trabalho eu fiz e pra mim não era assim, nossa, eu tô aqui fazendo isso. Eu gostava, eu achava assim diferente. Eu comecei a trabalhar assim e o tempo passou, a senhora gostou de mim, logo a governanta foi de férias e eu fiquei no lugar dela. E eu comecei a trabalhar com ela, eu não tinha documento, nem eu nem meu marido, a gente foi para a Itália com passagem de ida e volta, porque era assim que todo mundo ia para a Itália, quem não tinha cidadania. E o meu marido... Quando chegamos na Itália, esses amigos que nos hospedaram lá, eles já moravam lá há alguns anos. Eu acho que era já uns 6, 7 anos que eles moravam lá. E eles já estavam cansados de ficar longe da família, não estava assim 100%. E eles estavam querendo mudar um pouco a vida deles e a gente, né, tudo bem. E a gente entendia, por um lado, que eles, né, podiam mesmo estar cansados de estar ali tantos anos morando na Itália. Só que não pensávamos que eles iam decidir isso rápido. Foi assim, questão de um mês, eles decidiram, nós vamos voltar para o Brasil. E nós ficamos, né, preocupados, porque não tínhamos documento, não tínhamos condições de alugar uma casa porque precisava de ter documento. Muitos italianos naquele período não alugavam para pessoas estrangeiras. Era sempre através de um outro italiano que você conseguia entrar numa casa. Até mesmo esses nossos que nos hospedaram, eles estavam naquela casa através de outro italiano que deu uma força, deu uma mão e eles conseguiram entrar ali. Senão, era sempre aquela história, não conseguia, mesmo tendo um documento. Então, era bem complicado. E o que aconteceu? Eles decidiram ir embora e em 2 meses eles arrumaram as malas e partiram para o Brasil. E aí começou o nosso dilema, o que vamos fazer? Eles vão tirar a gente daqui porque não temos documento. O que aconteceu? Esses nossos conhecidos, eles foram para o Brasil e eles falaram assim, ó, estamos indo para o Brasil, estamos indo embora. Eu sempre fui um bom pagador, sempre paguei o aluguel certinho. Eu acredito que eles não vão vir falar nada. Vocês continuem na casa e vão pagando o aluguel, pagando as contas. E se eles virem perguntar, vocês dizem que a gente foi de férias, e que depois a gente vai voltar. E a gente, né, não tinha nada a perder, não tinha também nada a perder ou ganhar, não sei. A gente ficou assim, e eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, meu marido também. E só que a vizinha da casa, e o vizinho de cima e o vizinho de baixo, eles eram todos parentes da dona do apartamento. A vizinha era irmã e o de cima era sobrinho. Então, era difícil de continuar muito tempo ali sem eles perceberem que os inquilinos deles tinham ido embora. Era difícil eles não perceberem isso, que eles não estavam mais ali. Então, o que aconteceu? O tempo passou e a vizinha veio perguntar, né? Ai, mas aonde que tá eles? Não vi mais eles e tal. A gente falou, eles foram pro Brasil, né? E tal. E eles sempre iam pro Brasil uma vez por ano. Então, ela não desconfiou muito. Ela sabia que a gente era amigo deles e tal, sempre estávamos ali junto. Aí ela, né, tudo bem. Passou um tempo, passou mais um tempo, ela veio lá, nossa, mas eles não voltaram ainda e tal. Aí a gente fala, e a gente empurrando com a barriga, né? E pagando tudo, porque o aluguel estava sendo pago. Aí a gente falou, eles estão meio em dúvida e tal, né? Acho que eles não vão mais voltar. Porque a gente pensou, a gente não pode mais ficar escondendo, vamos ter que, né, falar já alguma coisa. Então eles estão lá. E quando, nesse meio tempo, eu fui meio assim que fazendo amizade com a senhora. Sempre ela vinha ali, me cumprimentava, eu tentava, né, dar um oi, tentava conversar um pouco com ela. Então ela foi aos pouquinhos me conhecendo, ela viu que eu trabalhava, eu saía e voltava todo dia, ela via que eu trabalhava, que para eles trabalho é trabalho, tem que trabalhar, porque eles trabalharam a vida toda. Então eles dizem isso para você. Eu trabalhei minha vida inteira, trabalhei tanto. Então você, né, tinha que demonstrar que você também trabalhava. Com o passar do tempo, eles vieram lá, ela, né, a senhora, perguntar, mas e os amigos de vocês não vão mais voltar? Será que eles não voltam? O que está acontecendo? Aí a gente falou, olha, acho que realmente eles não vão mais voltar, eles estão gostando muito do Brasil, estão perto da família, né? E como a senhora sabe, ele também, né, teve o acidente, então ele estava um pouco, né, triste e tal, e com a família ele tá mais feliz. Então eu acho que eles vão ficar lá, né? Aí a senhora ficou assim, sabe? Já ficou nervosa, já ficou assim, sim, não sei o que, não sei o que. Aí passou um tempo, a dona da casa, não a dona, mas os filhos da dona, que eram 2 advogados, e a mulher de um deles era advogado também,
ligou perguntando se eles podiam vir conversar com nós sobre a situação da casa e tal. E o meu marido falou: sim, ok, pode vir, estamos aqui. E eles foram muito educados, né? Falaram que eles queriam só conversar, saber, né, a nossa posição sobre a casa, sobre o que tinha acontecido com esse nosso amigo e tal. E queriam conversar de perto sobre a situação. E eles não eram da cidade de Verona, eles eram de Bolonha. Aí tá, a gente falou: ok, tudo bem, pode vir. Meu marido falou com eles. E eles marcaram lá umas 2 semanas depois de vir ali. E chegou esse dia e olha só como tudo é assim maravilhoso. Como eu falo, nada é por acaso, tudo tem um porquê, tudo tem um porquê. Bem na semana que eles iam vir falar com nós, o meu marido conseguiu o permesso de sojourno, porque não é só você ir lá e aplicar e o permesso está pronto. Demora alguns dias. E bem naquela semana, meu marido recebeu o permesso. E quando eles foram lá na casa para conversar, a gente não sabia de nada ainda o que ia acontecer, se a gente ia continuar ali ou não. Mas, como eu falei, o aluguel estava sendo pago, as contas estavam sendo pagas, então eles viram que estava sendo pago. Então, eles não tinham como chegar ali já tratando a gente mal. Ah, vocês estão aqui, não pode. Não, eles foram muito educados. Meu marido conversou, contou um pouco do trabalho, contou sobre esse nosso amigo, o que aconteceu, por que ele voltou. E eles, por um lado, até entenderam e falaram muito bem dele, que ele era uma boa pessoa, que ele sempre, né, nunca teve problema com eles e tal. Só que eles, né, ficaram um pouco chateados por ele ter tomado essa atitude de ter ido embora, podia ter conversado com eles antes, mas que ainda bem que eles deixaram pessoas confiáveis que não se aproveitaram da situação. Então a única coisa que eles não gostaram foi dele sair e nem dar tchau, simplesmente não dar satisfação nenhuma e ir embora. A única coisa que eles ficaram um pouco chateados foi isso, mas eles também não é que tocaram, não ficaram fazendo muita história em cima disso. Mas foi a senhora que ficou um pouco melancólica, porque ela era muito amiga da guria ali, e a guria nem um tchau não deu pra ela. E a senhora era uma senhora já bem de uma idade assim, né, mais... Era uma senhora, eu acho que ela tinha uns... Acho que ela... Hoje ela deve ter quase 80 anos. Mas muito lúcida, muito vaidosa. Todo final de semana ela tava no cabeleireiro, então não é que era uma senhora uma gagá, ela era bem lúcida até demais. Enfim, essas pessoas eram advogadas e elas olharam toda a casa, ver se a casa estava em ordem, o que tinha, o que não tinha na casa. Eles nos elogiaram muito, que a casa estava perfeita, que a casa estava assim ótima, que eles não viram nada de diferente na casa e que eles ficavam felizes com isso. E que se nós tínhamos interesse de continuar ali, eles iam alugar para nós a casa. E a gente, quando escutou isso, ficou assim, nossa, ficou, né, super... E a gente fez o contrato no nosso nome e continuamos naquela casa, que era uma casa linda. Era muito bom morar lá, a gente morou lá por muitos anos. Era uma casa de dois, tinha a parte de baixo, como eu falei, garagem, lavanderia, tinha um quarto grande, que era onde a gente ficava. Era colegado com a casa, tinha as escadas assim que subia para cima. E claro que o aluguel para nós era um pouco pesado, porque eu não trabalhava todos os dias, mas a gente conseguiu se virar, conseguimos pagar o aluguel certinho. Eram 500 euros na época, isso há quantos anos atrás? Há 17 anos atrás, eram 500 euros que a gente pagava só de aluguel, fora das despesas. Mas a gente conseguimos pagar o aluguel certinho. E eu continuei trabalhando na casa dessa senhora, comecei a ganhar e cada vez mais ela gostava mais de mim e a governanta levou quase um ano para voltar no trabalho dela de novo. Então, nesse ano, eu consegui outros trabalhos, sempre na família, trabalhei com a filha dela, uma experiência muito interessante. E ali começou a minha aventura no mundo das marcas famosas, no mundo das pessoas ricas, pessoas que tinham um mundo totalmente diferente do meu. E ali eu comecei a aprender muitas coisas, comecei a ver atrás dos bastidores como era a vida daquelas pessoas. E começou já desse primeiro ano que eu trabalhei na Itália. E meu marido continuou trabalhando na cantina de vinho, só que ele não ficou muito tempo ali, porque era muito longe. A gente morava numa parte da cidade e para ir na cantina era praticamente do outro lado da cidade. A gente se via praticamente só à noite, ele saía de manhã e chegava de noite.
Só que ele não ficou muito tempo naquele trabalho, foi só mesmo o tempo dele conseguir fazer o permesso. Ele já procurou um outro trabalho com um conhecido dele, que ele conheceu antes de voltar para o Brasil. Ele conheceu esse italiano que virou nosso amigo. E ele tinha um posto de gasolina bem na frente da nossa casa. Assim, saía do portão, girava um pouquinho e já tinha esse posto de gasolina. E o meu marido pediu trabalho para ele e ele aceitou, falou que sim. Então ficou ótimo. Meu marido trabalhava assim do lado de casa. E ele trabalhou ali também por bastante gasolina nos carros, ele lavava carro. Esse era o trabalho que ele fazia. E isso tudo aconteceu em 2001, de julho a dezembro. Nós conseguimos uma casa, conseguimos trabalho e eu comecei a trabalhar com essa família que não me exigiu documento. Então eu trabalhei em nero, como fala na Itália, em nero seria sem documento. Também eu nem poderia exigir que eles me registrassem porque eu também não tinha documento. Então, para mim, eu ganhando estava ótimo porque eu precisava pagar as contas e eu gostava de estar indo naquela família, naquela casa. No segundo ano começou a acontecer muitas coisas que vou deixar pro próximo vídeo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, continue aí acompanhando a nossa história. Um abraço para você, fica com Deus e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!